Estamos começando mais uma Escola do Amor Responde, substituindo o Renato e a Cris. Que honra, né? É isso aí, esperamos ajudá-los. Você pode participar, deixar a sua pergunta pelo 3573-3535. Também você pode acessar escoladoamorresponde.com e, claro, dentro do possível, nós estaremos lendo as suas perguntas, ajudando e compartilhando com todos. Eu tenho aqui como convidada a Bianca, que também participa hoje do programa. Olá, Márcia. Olá, Dani. Uma vez mais aqui junto para ajudar os alunos de casa. E daqui a pouco nós vamos tratar de um assunto aqui sobre timidez. Aliás, no final do programa, nós vamos citar 6 consequências da timidez. E já que o assunto é esse, eu começo com o reprovado no teste, o tímido. Hoje eu vou conseguir impressionar a Flávia. Ela vai namorar comigo. Hoje você está ainda mais bela. Simplesmente uma graça de Deus. Hoje você está ainda mais bela. Simplesmente uma graça de Deus. Outra. Ah, essa é boa, hein? A lua cheia tem inveja da sua enorme beleza. Tudo bem com você? Tudo. Vamos entrar? Vamos sim. Você tá mesmo se sentindo bem, Mário? Tô. Eu vou no banheiro rapidinho, eu já volto, tá? Tudo bem. Hoje você está ainda mais bela. Simplesmente uma graça de Deus. Isso, agora vai dar certo. Mário, eu já pedi nosso suco. Flávia, hoje você está ainda mais simples. Tão sem graça, meu Deus. Como? Não, você está enorme. Parece uma lua cheia. Não, é cheia de inveja. Não. Você tá louco? Você tá variando. Não, Flávia, desculpa, deixa eu explicar, não é nada disso que você tá pensando. E é bem assim, né? O tímido, ele não sabe como se expressar e quando ele tenta fazer uma colocação, ele estraga tudo, ele tenta consertar, ele piora ainda mais. Coitado, fica sem saída. Deve realmente ser muito difícil ser uma pessoa tímida, né? Você já foi tímida, Bianca? Nunca. Até comentávamos aqui que eu creio que nenhum dos três tem essa característica, né, de timidez. Mas o meu marido, sim. Ele já foi muito tímido e sofreu muito com isso. Você pode participar, o telefone está aí, o site nós já anunciamos, deixar sua pergunta. Vamos à primeira pergunta de hoje. Meu marido me traiu e saiu de casa. Tem 15 dias que ele voltou e estamos nos ajustando. Mas está muito difícil a convivência. Ele está muito frio e atribui a traição à minha culpa. É uma amiga de Pompeu, em Minas Gerais. A primeira coisa, ele atribui a traição e coloca a culpa em você. Mas, na verdade, numa traição, os dois são culpados. Porque a atitude que ele tomou é responsabilidade dele. E ele tem participação também. Quando uma pessoa está bem no relacionamento, ela não busca um outro relacionamento lá fora, a não ser que ela esteja insatisfeita com alguma coisa, né? Na verdade, essa parte da culpa de quem foi traído, ela existe, mas ela não justifica a atitude de quem traiu, né? Mas você tem que entender que a dificuldade vai acontecer. Não dá para simplesmente, porque ele voltou para casa, tudo mudou. Agora vai ser daqui para frente, voltamos ao primeiro amor. Não, isso não vai acontecer. É preciso uma reconstrução aí de confiança. E isso vai gerar tempo. Agora, se ele se coloca numa condição defensiva, foi ele que errou,
ele se coloca numa condição assim, de jogar a culpa para cima dela, Isso é negativo. já está errado. Porque é um sinal que ele não reconhece o seu erro. E uma pessoa, quando não reconhece o erro dela, fica realmente complicado, difícil de você ajudar. Ora, a volta dele, um bom sinal. Mas 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, você tem que considerar que é um caso passado e colocar uma pedra nisso e não falar mais no assunto. E ele também ter paciência com você até recuperar essa confiança que foi perdida para que então o relacionamento venha a se estabelecer, né? E reconhecer que estava errado. Eu acho que isso é um ponto muito importante que vocês devem conversar. Olha, ok, o que você acha que da minha parte colaborou para que você fizesse isso? Ah, você é ausente, ou é fria, ou é isso, ou é aquilo. Ok, ouça o que ele tem a dizer e se corrija. Mas ao mesmo tempo você tem que dizer, ok, eu vou me corrigir, mas você reconhece que você está errado? Você reconhece, você se arrependeu, você não vai mais fazer isso? Tem que existir uma condição, porque se simplesmente ele volta, ela aceita novamente esse relacionamento. Ele jogando a culpa para cima dela, sem reconhecer os seus erros, quer dizer... Fazendo assim, vai ser reconstruído esse casamento, sem sombra de dúvida. Não está tão complicado, não. Aliás, a solução está em ele reconhecer e você colocar uma pedra nisso. Agora, se ele não reconhece, então você tem o direito, está no seu papel, de chamá-lo à responsabilidade e fazê-lo enxergar o que ele não tem enxergado, tá bom? Vamos à próxima pergunta, que é a do Paulo. Minha esposa é uma moça muito fria. Faço tudo para ela me perceber, mas ela não me corresponde. Não sei se consigo achar o meu erro. O que eu faço? O Paulo, da Bahia, preste atenção. Se tem alguém errado, eu penso que seja ela. Você está fazendo a sua parte para que ela reconheça, para que ela venha lhe notar. E a atitude dela que não está correta. Não adianta você falar assim, eu não sei no que eu estou errando, o que eu preciso fazer para mudar isso. Ela que tem que mudar a maneira de ver e a maneira de pensar em relação a esse relacionamento, porque o esfriamento não é nada bom. E o fato dela tratar você com indiferença pode ter várias raízes. Por exemplo, pode ser da infância, a maneira que ela foi tratada quando criança, ela foi tratada com frieza, cresceu com independência, de repente ela viu isso nos pais, a mãe já tinha esse tipo de atitude. Então são várias bagagens que a pessoa traz do passado e que, se ela não se curar, se isso não for resolvido, vai se enfrentar esse tipo de problema também, né, Alberto? Sim, e muitas vezes acontece que a pessoa, no afã de querer agradar tanto, a outra acaba sufocando, fica um pouquinho demais. Então, Paulo, de repente você tem que dar uma controlada nesse nível do agrado, do fazer tudo certinho. Não que você tenha que fazer as coisas erradas, mas de repente dá um controle, né, para não estar sufocando ela demais. Deixa ela sentir uma falta. Também, exatamente. De falta, uma É. vontade de que ele seja mais atencioso, carinhoso. E outra coisa que eu acho importante é o Paulo considerar quando isso começou. Porque uma coisa é um relacionamento entre duas pessoas que realmente são diferentes e que uma é mais fria. De repente você já a conheceu assim, você casou com ela e ela já era assim. Você aceitou e mesmo assim criou uma expectativa de que ela mudasse após o casamento, o que não vai acontecer. É importante que você respeite o jeito dela. Agora, se não era assim, se ia tudo bem, se vocês se davam bem, se ela era atenciosa e de repente, de um tempo para cá, ela começou a esfriar, ela mudou, então realmente é preciso muita atenção, porque tem alguma coisa errada a mais aí. Além do seu jeitinho, tem uma coisa a mais errado por aí. Eu quero aproveitar que daqui a pouco nós estaremos falando sobre as 6 consequências da timidez, mais no final do programa. Eu vou colocar a história do Nelson e da Gislaine. Existia um problema de esfriamento.
já que o Paulo fez essa colocação aí também, mas isso foi resolvido. Preste atenção como. Eu tive um problema assim que causou um esfriamento. Porque quando eu casei, eu queria uma mulher do meu lado. O que acontece? Eu acabei me decepcionando porque eu tinha casado com uma menina. Porque, apesar que nem hoje, eu me casei com 21 anos, ela com 18. E quando a gente foi para casa, às vezes eu chegava do serviço, não via a casa arrumada, era coisa que eu queria ver, uma comida boa feita, algo diferente, não tinha. Às vezes eu ia pedir a opinião dela para conseguir resolver um problema financeiro e tal. Ela nunca dava opinião, ficava sempre omissa. Comecei a ficar, poxa, será que eu peguei uma filha para cuidar, né? Falei, não é isso que eu quero para mim. Daí a gente estava como 2 amigos dentro de casa, logo com 3 meses de casado. Quando eu morava na casa dos meus pais, eu era acostumada a ter tudo na mão. Eu não tinha aprendido a cozinhar, não tinha aprendido a lavar roupa. Então, quando eu casei, eu pensava que ia ser a mesma coisa, que ia ter tudo na mão. Quem ia fazer isso para você? Então, eu não sabia. Eu não tinha esse entendimento. Eu era muito tímida, não expressava opinião nenhuma. Sempre fui quieta no meu canto e nunca conseguia falar nada. Me recuava, tinha um medo de expressar a minha opinião. Poxa, daí deu aquele conflito. A gente entrou aquele conflito e começou a ter briga, começou a ter esfriamento, daí eu comecei a ser estúpido, comecei a me ficar ser aquele homem estressado, nervoso, tudo com ela era na patada, sabe, Renato? Tudo patada, sai pra lá, não. Aquela pessoa chata, eu me tornei um homem chato, insuportável, por causa disso. Daí a gente começou a frequentar as palestras, toda quinta-feira lá, daí eu comecei a aprender o que causava isso. Daí, como eu sempre eu aderi mais às ideias, eu comecei a pôr em prática em casa, eu comecei a tratar ela melhor, comecei a ter mais paciência. Tinha coisa que eu sabia, ela não sabia, eu comecei a ensinar. Não, já que você não sabe, então peraí. Pegava na mão, vamos fazer outra coisa. Tá, o que você quer cozinhar? A gente pegava, não, vamos fazer assim, assim, assado. Ensinei ela a fazer bolo, um monte de coisa. Nisso, o nosso amor foi cada vez ali sendo avivado. Avivado, as coisas para a gente começou a acontecer de uma maneira tão fluida, tão naturalmente assim, coisa de uma semana. A gente vê na primeira palestra ali, na semana seguinte, aquele avivamento íntimo, a compreensão, ela mesma, ela já começou a pôr para fora as opiniões dela, sabe? Mas eu acho que é bem assim, se a gente fazia assim, desse jeito, verdade, né? Porque a gente não é o dono da verdade, muita coisa eu não sabia também. Você também veio com ele ao mesmo tempo? Vim, a gente veio junto. Então, nas terapias do amor, eu aprendi a ser auxiliadora. Eu não sabia cuidar dele, e aí na terapia eu aprendi que aqui eu tinha que ser uma esposa, não podia ser uma filha, querer tudo na mão. Eu aprendi que tinha que ajudar ele também a auxiliar as tarefas de casa, as contas de casa também. E a minha opinião valia muito para ele. Eu não acreditava em mim. Eu era muito tímida. Então, aqui eu aprendi a dar valor primeiro para mim, para poder valorizar ele, para poder ajudar ele, cuidar dele. E foi dando certo, e foi indo, e hoje em dia está tudo, está ótimo. Então, você vê a mudança que acontece quando a pessoa, ela faz a parte dela. Você sabe que o nosso desejo é ver os casais, noivos, namorados estarem bem. Nós trabalhamos para isso. Nós nos dedicamos para levar as pessoas a alcançarem essa felicidade. E o esfriamento que existia nesse relacionamento, ele acabou porque foi colocado em prática as orientações que nós trazemos dentro da palestra, né? Isso mostra a importância da pessoa tomar a atitude, da pessoa vir realmente investir na sua vida sentimental. Porque o programa Escola do Amor Responde é muito boa, ajuda, tira suas dúvidas, mas isso simplesmente não te dá condições de vencer o problema.
Não é isso que faz com que você coloque em prática e veja os resultados. Você toma conhecimento, mas não fica faltando algo? Você assiste aqui as pessoas contando que venceram e você diz assim, mas eu estou tentando fazer o que eles ensinam e não consigo. Esse algo a mais, essa força que você adquire para colocar em prática e ver o resultado, só nas palestras, né? E nós estaremos daqui a pouco colocando para você um pouco do muito que acontece nesse trabalho que nós fazemos para ajudar as pessoas. Vamos à próxima pergunta. O Renato diz, sou viúva há 3 anos, não consigo gostar de ninguém. O que faço para esquecer a minha falecida esposa? Quando nós falamos sobre a morte, o Renato, é uma coisa que foge do controle de qualquer ser humano. Já diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Você perdeu uma pessoa que eu vejo que você gostava muito, amava e considerava, mas ela não existe mais. E a vida continua. Quando uma pessoa perde alguém para a morte e ela fica sem comer, sem dormir, ela não tem mais reação, a vida fica estagnada, isso não é uma coisa inteligente. Para você esquecer ela, a saudade é bem provável que sempre vai existir, mas para você esquecer, você considerar isso como um passado, colocar uma pedra nisso e seguir em frente. Olhar para aquilo que está diante de você, para as oportunidades que estão diante dos seus olhos. Se você ficar com a vida estagnada, recluso, isso vai fazer com que você fique infeliz. E essa infelicidade vai continuar até o dia de você reagir diante dessa situação, né? E é importante que ele identifique aquilo que está fazendo essa lembrança tão viva. E você tem que abrir mão. Eu sei que é difícil, mas a verdade é que às vezes a pessoa fica guardando pertences, objetos, roupas, fotos. Exatamente. E você fica ali alimentando esse sentimento. Isso é uma tortura. As pessoas pensam assim, não, mas ela precisa continuar viva dentro de mim. Eu a considero, eu a amo, eu não quero esquecer. Mas é uma escolha que você tem que fazer. Se você for deixar essa pessoa que já faleceu viva, você vai ficar morto. Então você tem que deixar, você tem que esquecer, você tem que, não é apagar, nunca você vai apagá-la da sua vida, mas você não pode ficar alimentando esse sentimento, porque senão vai ser impossível você colocar outra pessoa na sua vida. E isso é importante, cortar pela raiz o que alimenta e olhar para frente. É o que nós colocamos, porque é isso que vai fazer você dar a volta por cima, tá bom? A próxima pergunta eu deixo com a Bianca, ela lê e responde. Tenho 24 anos e me interessei por um homem de 35. Ainda não conversamos, mas gostaria de saber quais as chances da nossa relação dar certo, pelo fato de ele ser 11 anos mais velho, diz a Evelyn. Olha, Evelyn, 11 anos. É uma diferença considerável, mas nós não estamos aqui para impor regras ou para dizer o que você pode ou o que você não pode fazer. Mas você tem que se colocar daqui 11 anos, vamos supor, você começa esse relacionamento agora e daqui 11 anos, como que vocês vão estar? Como que ele vai estar? Você vai ter estrutura, você vai ter cabeça para lidar com essa diferença de idade de 11 anos daqui a 11 anos? Então é isso que você tem que pensar, porque as pessoas, Márcio e Dani, geralmente elas costumam viver muito hoje. E elas esquecem de fazer essa continha. Deixa eu contar daqui mais 10 anos, deixa eu contar daqui mais 11 anos. Elas esquecem disso. Então, o coração manda ela fazer aquilo agora. Mas daqui 11 anos, o corpo vai sentir. Até porque muitas diferenças na idade começam na cabeça. Você tem uma cabeça, ele tem outra, aí vem os conflitos. É difícil prever aqui, vai dar certo ou vai dar errado. Nós citamos experiências de pessoas que nós acompanhamos, que nós atendemos. E a probabilidade de não dar certo, às vezes, é sempre maior do que de dar pelas experiências que nós temos. Especialmente o seu caso, é difícil afirmar se vai dar ou se não vai dar. Porém, nós temos visto com o tempo que realmente a diferença atrapalha um pouco. O fato dela perguntar já é um indício que há dúvida, né? Então é bom você rever,
Porque uma moça de 24 anos, de repente, está começando aí uma maturidade, uma vida, uma independência, com um homem de 35 que provavelmente já teve muitas experiências, ou não. Talvez não. Talvez essa moça de 24 seja mais madura até do que esse homem de 35 que sempre foi mais pacato, mais na dele, que não teve experiências. Enfim, cada caso realmente é um caso. Agora, é preciso que haja foco, decisão, determinação e o desejo que realmente dê certo. Se você vai entrar nesse relacionamento, então queira que dê certo, porque ele vai dar trabalho e você vai precisar de um investimento a mais. Se você entrar já assim, vamos ver, então já é decretado que não vai dar certo, porque na hora de ter esse trabalho a mais, você não vai querer. Vida sentimental não pode fazer uma tentativa, tem que ser na certeza para que o resultado seja positivo. Eu quero falar uma coisa, você perdeu algo ao longo de vários anos da sua vida e várias oportunidades. E agora você não pode mais errar. Uma pessoa sem perseverança é igual, por exemplo, uma máquina sem motor. Se abater, desanimar, retroceder diante dos obstáculos é a característica de quem não tem objetivo. Ou seja, desistir é ter certeza que você nunca vai levantar a taça da vitória tratando-se da vida sentimental. Também agir pelos sentimentos é piorar mais a situação, mas agir pela fé é encontrar a solução. Agir pela fé é alcançar o impossível. Eu vou colocar uma matéria que mostra um pouco do muito dessa palestra que acontece na quinta-feira, onde tantas pessoas são ajudadas. Todos os dias vemos estampados nos jornais, revistas, na TV e na internet as idas e vindas nos relacionamentos de famosos, casamentos desfeitos e o convívio conturbado de milhares de pessoas. Mas isso não acontece só com as celebridades. Muitas pessoas também sofrem com as constantes brigas em seus relacionamentos. Nós ficamos casados, aí ele foi embora. Eu sofri demais, ele foi embora por 5 meses. A gente não conseguia conversar, tinha muitos ciúmes, pelas duas partes. Tinha muitos ciúmes e era briga por qualquer coisinha mesmo. O mínimo que fosse se transformava numa tempestade. Eu aceitei perdoar e dar uma chance com a condição de que a gente vai mudar o nosso tratamento um com o outro, a nossa vida. Primeira pessoa assim, que eu me envolvi. E essa pessoa, assim, ela me traía, sabe? Ela mentia e, assim, me maltratava. Eu já cheguei ele já chegou a me agredir, sabe? Não só com palavras, mas também agressão física. E eu falava assim, eu gosto dele, sabe? A minha família toda era contra esse namoro, mas eu achava que eu gostava dele, então o amor superava tudo. Aí foi até que um dia que ele engravidou uma moça e eu falei, não, agora eu não vou aceitar. Eu me casei com um homem 13 anos mais velho que eu, que no início sim, tinha aquele amor, mas depois foi acabando, né? Foi se esfriando e eu não tinha direção, né? Eu era muito nova e a gente veio a se separar e ele me deixou com 2 filhos pequenos. Fiquei muito mal mesmo. Tentei o suicídio. A vida de Regina estava prestes a acabar. Foi quando ela conheceu uma nova pessoa. Mas essa relação também lhe trouxe muitas decepções. Esse já tinha uma idade compatível com a minha. E no desenrolar, depois que eu tive minhas filhas, mesma coisa. Só que esse foi diferente, houve traição. Eu tentei o suicídio 3 vezes, né? Eu tomei remédio para morrer, eu fiquei internada numa clínica para loucos. Tudo que eu fiz no primeiro casamento, também fiz no segundo. Tentando acertar, eu fiz tudo errado de novo. Não dá para manter relacionamento, manter alguém na sua casa que mente, que usa de engano, de falsidade. É impossível. Você pode amar aquela pessoa, mas ela mente para você. Então, ser de palavra significa você valorizar a sua palavra a ponto de você nunca proferir algo que você sabe que não é verdade, ou que você não vai cumprir, você não pretende cumprir depois.
Através das palestras da Terapia do Amor, muitos relacionamentos que estavam prestes a acabar ganharam uma nova perspectiva. Hoje, eu acredito na verdade. Para mim, a pessoa tem que ser verdadeira, seja lá, doa quem doer. Depois de 4 anos de terapia do amor, eu tô renovada. Pelas dicas aqui, às vezes a pessoa que sai de um relacionamento, ela fica esperando muito a outra pessoa voltar. Você fica pensando, será que um dia ele vai me perdoar? Será que um dia ele vai voltar para mim? E o se valorizar é assim, você se respeitar a decisão do outro. Hoje eu vejo de uma forma diferente, né? Porque quando a gente eu venho na palestra e eu coloco em prática. Não tenho necessidade de ter um homem do meu lado, né? Eu não preciso de um homem para me completar, né? Eu preciso de um homem, sim, é claro. Eu quero casar novamente, tudo. Mas hoje, assim, eu não sou dependente de ninguém. Eu consegui vencer essa força que tinha dentro de mim, de eu colocar toda a minha força em outra pessoa. Elas são tão dadas às outras pessoas, né? Elas querem tanto ajudar o filho, o marido, a esposa, lá no emprego, fazer mais. Está sempre querendo fazer mais pelas outras pessoas. E ela acha assim, eu não tenho tempo para essas coisas para mim. Isso aí é para quem tem tempo, isso aí é para quem tem dinheiro, isso aí é para quem não faz nada na vida. Então as pessoas associam o se cuidar com algo que é fútil, que não é necessário. Mas futilidade é uma coisa que você não precisa. Mas você precisa se cuidar, porque quem vai cuidar de você? A minha vida só mudou quando eu comecei a colocar em prática o que eu aprendi aqui. Não adianta você vir aqui, você ouvir e você não praticar, porque você não vai mudar. Mas se você colocar dentro de si todas as coisas que você aprende aqui, você muda sim. É possível fazer uma nova história através da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. E a palestra está aberta para todas as pessoas que querem a direção para o amor. A direção que você vai aplicar no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, no seu relacionamento. E aqueles que estão sozinhos, desacreditados, porque até hoje você não conseguiu se relacionar com ninguém, ou até já conseguiu, mas do mesmo jeito que começa, termina. Começa bem, termina mal, começa mal, termina pior. De repente, todos os relacionamentos que você começou até hoje acabaram em nada. Você começa a construir ali sobre ele, agora vai dar certo, vou me casar, vou ser feliz e do nada você volta a estaca zero. Nós vamos dar a direção de como resolver o problema. E claro, estaremos tratando de um assunto importante sobre a timidez, que inclusive ainda no programa de hoje nós vamos falar mais no final as 6 consequências da timidez. Você pode ligar, o telefone está aparecendo na tua tela, você pode também enviar a sua pergunta e se você quiser maiores informações, acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Telefone 3573-3535 para você deixar a sua pergunta e o site escoladoamorresponde.com. Vamos à próxima pergunta da Rafaela. Você responde, Dani. Tenho 19 anos e conheci um homem. Em um mês fomos morar juntos. Depois de 8 meses, engravidei. E agora? Ele me mandou sair de casa. O que eu faço? Estou muito triste e pensando em suicídio. Olha, Rafaela, infelizmente eu tenho que dizer que você não foi uma boa aluna. Talvez você nem conhecesse a escola do amor para fazer o que você fez, para tomar a atitude que você fez de morar com um rapaz que você conheceu há tão pouco tempo. Ou ainda que fosse mais tempo. Começou errado e estava na cara
que ia dar errado, que não tinha futuro, só você não percebeu. Mas agora não adianta, né? Não adianta olhar para trás, que sirva de lição, que sirva de experiência para que nunca mais você cometa o mesmo erro. Mas é momento de correr atrás do prejuízo. É momento agora de você pensar em você, fazer o que você não fez antes. Antes você não se valorizou, você se deixou levar pelos seus sentimentos. O seu coração bateu mais forte, a paixão te pegou e você se entregou. Agora você tem que colocar os pés no chão. Agora você tem que deixar a razão falar mais alto. Pensar em você, se valorizar, se cuidar. Você tem um filho aí a caminho. Então não dá para você ficar correndo atrás, não dá para você ficar pensando nessa relação agora. É momento de se cuidar. E você bem cuidada, você segura de si, se valorizando, então esse relacionamento pode dar certo. Mas nesse momento, ainda que vocês ficassem juntos, ainda que ele quisesse continuar, ia ser os atropelos. Estamos aqui, você está assistindo o programa, você está sendo convidada a participar conosco das palestras. Então eu acho que é momento de você reagir. O suicídio vai te levar a quê? Parece uma fuga, parece uma saída mais fácil, mas é para o tormento sem fim. Isso não vai resolver, só vai piorar as coisas. Não é por aí, você é nova. Você tem uma vida toda pela frente, uma vidinha aí começando dentro de você. Então, vem estar conosco, você vai receber forças, uma força que você nem imagina que tem. E você vai ver como tudo vai ser diferente, você vai dar a volta por cima. E seja com esse rapaz ou não, você vai ser feliz. É garantia do sucesso. E o que eu vejo é ansiedade, esse é o problema. Porque a pessoa solteira, ela fica tão ansiosa em querer ter alguém que ela acaba colocando os pés pelas mãos. Quer dizer, em um mês você já estava vivendo com esse rapaz, se engravidou e olha só a situação. Como é que você vai conseguir conhecer uma pessoa em um mês? Não consegue. Então, a ansiedade que colocou você nessa cilada, como foi falado, tem conserto, tem como mudar isso, mas que sirva para os outros solteiros que nos assistem agora e, de repente, você já conheceu uma pessoa e você não consegue controlar essa ansiedade que nós colocamos e você também está assim, não vê a hora de casar, não vê a hora de ir morar com a pessoa, não vê a hora de estar junto dele para sempre. Só que você tem que pesar, você tem que conhecer. Isso é fundamental, por isso que existe o namoro. Para que serve o namoro? O objetivo do namoro é para você conhecer a outra pessoa. Você conhece, o namoro, na verdade, é um processo, digamos, de avaliação. Então, você vai avaliando aquela pessoa. Vem cá, ela serve para mim? Ah, não, eu cheguei à conclusão que essa pessoa não serve para mim, então sai fora. Agora, você conhece uma pessoa num dia, no outro dia você vai morar com ela, como que você não quer ter surpresas? Ah, sem sombra de dúvida você vai ter. Por isso que é importante essa avaliação dentro da Escola do Amor. Nós sempre orientamos aqui, o Renato e a Cris orientam, nas palestras nós orientamos para você não errar, tá bom? Antes de colocar a próxima pergunta, eu quero colocar a história do Cláudio e da Flávia, eles que chegaram com problema de separação até nós, foram ajudados e hoje são felizes. Cláudio. Flávia. Chegou em que situação e o que mudou? Então, bispo, na verdade nós somos casados por 12 anos e nesse período de 12 anos, na verdade, sim, quando a gente casou, quando a gente foi casar, a gente achava que eu achava que ele era o homem da minha vida e ele a mesma coisa, né? Então, assim, a gente queria muito ser feliz, achava que ia ser feliz. Então, nos casamos e foi aí que começamos a nos conhecer, né? Brigávamos muito, ele saía com os amigos dele, eu ficava sozinha. Aí eu engravidei, depois de 4 anos de casada eu engravidei. E eu achei que ali fosse mudar. E piorou,
porque daí eu me senti mais sozinha ainda. Meu filho era pequeno, ele passava a noite na rua, ficava com os amigos de final de semana. Os finais de semana que a gente estava junto, nós chamávamos os amigos dele, meu, família, para ir para casa. Então a gente bebia a noite inteira, usava droga, muitos vícios. Casamento mesmo assim, muito triste. Qual foi o pior momento? A separação. Então, depois de 12 anos, esses 12 anos a gente vivia assim. Teve os momentos bons, mas assim, a maioria foi de sofrimento mesmo, de tristeza. E eu resolvi me separar. Fui embora de casa. Peguei meu filho, fui morar com a minha mãe. E quando eu pensei, falei, nossa, agora vai melhorar. Eu vou viver minha vida, ele vai viver a vida dele, né? E piorou. Meu filho cobrava muito a presença do pai dele. Ele, por outro lado, me ameaçava. A gente ficou separado 9 meses. Esses 9 meses ele me ameaçava. Eu fiz boletim de ocorrência contra ele. Então, assim, piorou. Eu pensei que fosse melhorar, mas piorou. Piorou muito, muito, muito. E aí, ele foi buscar ajuda no tratamento, começou a vir no tratamento, buscar ajuda. E um dia, me despertou um interesse, novamente. Que quando ele começou a vir no tratamento, eu comecei a sentir raiva. Falei, pronto, agora ele vai se tratar. Então, realmente, ele sabe que o problema era ele. Eu achava que eu era certa em tudo, ele era o errado. E aí, quando ele começou a vir no tratamento, eu comecei a ver uma mudança. E aí foi quando a gente sentou para conversar. Nesses 12 anos, a gente não conversava, era só o essencial. Era assim, não tinha um relacionamento, não tinha. Quer dizer que essa luta do senhor aqui no tratamento foi o que fez o casamento se reatar? No início, eu não acreditei, né? Porque onde eu nasci era uma favela. E nessa favela, eu aprendia que poderia trair a pessoa sem ter problema. Era errado, mas era natural. Lá, os meus amigos sempre faziam isso aí. Então, eu começava a fazer também. E aí, só que isso aí foi dando problema depois. Eu traía ela e depois eu me arrependia. E o pior de tudo é que eu tentava mudar e não conseguia. Então, era uma luta mesmo por dentro. Eu não conseguia mudar essa situação. Que é o que acontece com a maioria dos homens. Até que você tomou a decisão de vir com ele ao tratamento? Sim, e aí nós voltamos, casamos novamente, porque a gente tinha se divorciado, casamos novamente e comecei a acompanhá-lo no tratamento. Na verdade, a gente tem que se curar por dentro, né? A cura tem que vir do interior. Quem via vocês jamais poderia dizer, uma vez que vocês estavam divorciados, que reatariam novamente. Não, eu tinha ódio dele, mortal, assim, não podia vê-lo na minha frente. Curada hoje? Graças a Deus. O ódio saiu? Saiu. As traições, tudo que aconteceu foi apagado? Sim, foi apagado, foi apagado. Hoje a gente vive uma vida totalmente diferente. Hoje a gente sabe o significado de uma família. Hoje ele não sai mais sozinho, não tem aquela obsessão mais, tem confiança. E normalmente é a mulher que busca, no seu caso, foi o homem. Sim, porque assim, eu nunca acreditei, né? Então, a hora que eu ouvi essa palavra de você pode reconquistar sua esposa, porque na minha família, nos meus amigos, eles falavam, olha, esquece ela, vai viver sua vida, busca outras mulheres, vai curtir a vida, né? E eu cheguei aqui na igreja, o pessoal falou, não, você pode ter o seu relacionamento restituído. E falei, não, então eu vou nessa fé aqui. E estou até hoje. Restaurado. Totalmente. Parabéns para o casal. Deus abençoe. É essa restauração que você vai alcançar para o seu casamento, para o seu relacionamento. Sei que tem uma pessoa que foi embora, sabe, e você ainda gosta dela. É muito difícil um amor não correspondido. Você gostar da pessoa, você querer muito a pessoa, mas ela não dá nenhum retorno a você. Você foi casado há muitos anos com uma pessoa e você sabe que hoje ela está nos braços de uma outra ou de um outro, não sei. De repente não está nos braços de ninguém, apenas separou de você. Você se sente impotente diante da situação, você já pediu a essa pessoa voltar, já fez de tudo, já chorou, já implorou, já pediu por favor, mas nada.
Só tem uma maneira de você mudar essa situação. É você buscar o espírito do amor. Porque o espírito do amor vai fazer o seu relacionamento ser reconstruído, como nós acabamos de ver nesse exemplo desse casal, e o mesmo vai acontecer com todos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as 6 consequências da timidez. Vamos à próxima pergunta. E dessa vez eu quero ler e responder para ajudar aqueles que estão nos escrevendo, estão enviando suas dúvidas. E mesmo que não tenha tempo suficiente dentro do nosso programa, nos programas seguintes, certamente nós vamos esclarecer a sua dúvida, tá ok? Sou casada há 17 anos e meu marido me trai com uma pessoa há muitos anos. A mãe dele me disse que este final de semana ele foi para a praia com ela. Ele já me agrediu, já saiu de casa e voltou. O que eu faço? É a Andréia aqui de São Paulo. Eu procuro colocar o seguinte, ouça bem, Andréia. Quando existe a traição no relacionamento, você tem todo o direito de abrir mão dele. Aliás, normalmente quando uma pessoa casa, ela casa no altar, né? Raras exceções, casa no altar e ela casa diante de uma Bíblia, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela apoia uma separação numa traição. Então, você tem o direito, apoiado inclusive pela palavra de Deus, de abrir mão desse relacionamento e seguir a sua vida. A pergunta é, a separação é a solução? Nem sempre. Porque nós temos exemplos de casais que chegaram separados, como o que nós acabamos de colocar agora, e eles reconstruíram um relacionamento. E havia traições, etc, etc. Então você tem o direito de abrir mão, como eu disse, como também de lutar pela mudança dele, para que ele se torne um homem diferente e ele passe a ser fiel a você. Hoje, o que acompanha ele é o espírito da infidelidade. Mas ele pode se tornar um homem fiel, sim, se você tem como objetivo salvar esse casamento. Mas sozinha você não vai conseguir. A pessoa fica ali insistindo, ela é uma boa esposa, ela faz o papel dela, faz tudo o que tem que fazer e não muda nada, porque o problema foge do controle de comportamento. Não é apenas o seu bom comportamento ou você cumprir todos os requisitos de esposa que vai impedir com que ele venha trair você. Então você tem que fazer uma escolha. Se você quiser abrir mão, você tem direito. Se você quiser lutar por ele, você pode resolver essa situação. Mas lutar não sozinha, não do seu jeito, da sua maneira. Lutar da maneira certa. E a maneira certa nós sempre orientamos dentro das palestras. Aliás, muitas pessoas que veem o nosso programa e vê o resultado e gostaria de ver esse resultado na vida dela, a maior dificuldade está em ela não buscar ajuda nas aulas presenciais que nós temos. É verdade. Quando você diz lutar por esse relacionamento, não significa que ela tenha que continuar com ele vivendo dessa forma. Porque você, na verdade, está correndo riscos. Você já foi agredida. Ele está te traindo. Você está correndo riscos, inclusive, de uma doença. Você não está colocando limites nesse relacionamento. Então, você pode abrir mão, como ele disse, como o Márcio disse, ou resolver lutar, mas não necessariamente assumindo ou aceitando essa condição que você está vivendo. Esse casal que deu testemunho, que chegou separado e hoje estão bem, os dois foram curados e o casamento restaurado, é um exemplo disso. Separado, eles lutaram. Você tem que ver a sua vida. Você tem que prezar pela sua vida. Porque se você coloca a sua vida em risco, se você não coloca limites num relacionamento abusivo, você provavelmente pode não ter muito tempo aí para lutar por esse relacionamento e alcançar aí a restauração.
colocação, Bianca? Porque às vezes as pessoas não entendem que o fator lutar não significa dizer estar ao lado, estar perto. No caso dela, quando implica em agressão, óbvio, o certo seria ela denunciar as autoridades, ela tomar uma decisão mais extrema, mas nem sempre a pessoa tem essa coragem e nem sempre as autoridades cobrem a pessoa como deveria. Mas por um fator proteção, você pode sim lutar, mas à distância. Lute pelo seu relacionamento, mas à distância. E outra, você fala que já recebeu ele de volta várias vezes. Como que você recebeu ele de volta? De braços abertos, aceitando, tá tudo bom? Ou colocando limites, como você mesmo citou, não é verdade, Dani? Você tem que colocar os seus limites, impor as condições para ele voltar. Não simplesmente soltar fogo de artifício porque seu marido resolveu voltar para você e tudo continuar igual. E aí nós vemos que toda traição, ela causa feridas na alma. E é por isso que dentro das palestras, dentro das aulas da terapia do amor, nós temos o momento da cura interior. É o momento que nós damos a direção e ajudamos as pessoas. E eu quero colocar agora, queria que todos prestassem atenção para você entender esse trabalho que nós fazemos para ajudar aqueles que chegam feridos, traumatizados, e como é o seu caso, a traição, que é uma coisa muito mais grave ainda dentro de um relacionamento. Veja. Hoje, quem conhece o tratamento para a cura interior sabe quanto tempo perdeu sofrendo por não ter a devida orientação. Eu tinha uma certa insegurança nos relacionamentos anteriores que eu tive e eu passei também por traições, né? Então isso abalou um pouco, que eu tenho uma filha de 4 anos e não deu certo o meu relacionamento, né? Justamente por causa de traições e eu me fechei um pouco para isso, entendeu? Então agora eu tô tentando fazer uma cura interior mesmo para poder entrar em relacionamento, mas isso não é o meu foco no momento. Eu quero trabalhar primeiro o meu espiritual, para depois fazer essas coisas assim virem. Vai ser a segunda vez que eu venho na terapia do amor. E a diferença que eu tô sentindo assim é que se a gente não auto se conhecer, trabalhar o nosso interior, a gente não consegue ser feliz. Independente de qualquer ou relacionamento, ou no trabalho, vida espiritual, se você não auto se trabalhar e se curar, você não consegue. Pessoas que chegam com a vida sem nenhuma perspectiva, mas encontram nesse tratamento a mudança que tanto procuram. Eu era depressiva, não tinha expectativa de vida nenhuma. Tentei suicídio 3 vezes, porque eu não tinha motivo para viver. A solidão era tão grande dentro de mim que eu não via motivo para viver, porque eu não conseguia preencher. Por mais que eu saía, passava noites na balada, mas era um vazio que não tinha como preencher. E o tratamento ele foi me ajudando, ele foi mostrando o meu valor que eu tinha, o valor que eu tinha dentro de mim, que eu não precisava passar a noite toda na balada para me preencher esse vazio. Por causa de frustrações do passado, são os pensamentos negativos que prevalecem. Os meus pensamentos, antes de eu começar a frequentar, era assim, que eu não conseguia, que não tinha mais jeito, que tudo que eu fazia não dava certo. Então, meus pensamentos começaram a ser de suicídio. Eu queria, assim, me matar porque eu achava que não tinha mais solução. E por isso, muitas chegam desacreditadas. Eu relutava bastante contra isso, eu não queria vir, mas assim, através dos testemunhos eu vi que era o único lugar, a única porta que eu tinha para bater, porque eu já tinha feito outras coisas e não tinha dado certo, então meu único recurso era esse. Era a última coisa, na verdade, eu vim tentar a última coisa. A reunião do tratamento para a cura interior é a que te dá direcionamento, que te proporciona ensinamentos únicos e que te traz felicidade. O medo impede uma pessoa de vencer na vida. A pessoa dominada pelo medo, ela fica paralisada. E somente a fé faz você em frente. Eu estou aplicando, mas de observar, né, as situações, de tentar ficar alerta, estar sempre vigiando as atitudes, né, que eu acho que isso conta muito. Não adianta você vir e não estar atento, né? Então não tem mudança nenhuma. O processo de mudança começou na minha autoestima. Quando eu comecei a me achar, quando eu comecei a me valorizar, quando eu comecei a ver que aquele vazio não era normal.
E aí eu comecei a me valorizar, eu comecei a vir, eu comecei a falar que eu não queria mais ser assim, eu não queria mais ter essa depressão que eu tinha. Então, daquele dia em diante, eu vi que ali já estava aquela mudança. Eu comecei a me valorizar, eu comecei a aprender que a pessoa certa ia chegar no momento certo e que não era na minha ansiedade, não era para preencher um vazio que eu tinha. Fui aprendendo, dando ouvidos o que eles vão, as orientações que eles passam aqui, entendeu? São muito importantes. E seguir os ensinamentos que eles dão pra gente. São os problemas que você passa, que você enfrenta, que faz você crescer. Repito, o amor nunca será testado e amadurecido se não houver os problemas. Um propósito para mudar a sua vida. Eu parei de ser aquela mulher agressiva, comecei a compreender um pouco mais, entendeu? Parei de gritar, de fazer escândalo. Então isso em mim já melhorou. Na primeira vez que eu já vim aqui, já melhorou isso, já de imediato. Já saí daqui mais calma, já saí daqui confiante que eu poderia sim resolver o meu problema, que o meu problema eu conseguiria sim, entendeu? Já comecei a ver outras alternativas na minha vida. E mesmo após atingir o resultado pretendido, é imprescindível deixar de buscar. Você não tem que conquistar o que você deseja e quando terminar, parar. Não, você tem que dar continuidade. Se você perceber que quer fazer algo de diferente, deixar o seu passado de lado e curar os traumas que se encontram dentro de você, venha conhecer o tratamento para a cura interior. Por mais que a gente passe por uma situação difícil, você, participando do tratamento, você tem uma direção. Como que eu vou reagir quando acontecer uma situação assim ruim na minha vida? Quando acontecer algo, você vai saber como reagir diante daquela situação. Hoje o tratamento significa muito na minha vida, porque hoje eu vejo que com o tratamento eu posso me tornar melhor. A cada dia eu me torno uma pessoa melhor. Eu me torno uma pessoa que eu sei que quando chegar lá na frente, eu vou estar preparada para coisas grandes. Pra mim, na minha vida é tudo, assim, é onde eu venho buscar direção para o meu relacionamento, onde eu venho buscar me melhorar em mim, melhorar o meu interior. Então, assim, pra mim é tudo, é uma reunião pra mim essencial, que eu não tenho como eu ficar sem. Se você também quer resultados como estes, participe do tratamento para a cura interior e veja o quanto a sua vida vai mudar. Venha nesta quinta, às 10 da manhã ou às 3 horas da tarde, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás. A receita da vitória tem um ingrediente muito especial que chama-se fé, que é o que nós estaremos ensinando você a usar também nessa palestra. Ela acontece nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 da noite. 10 da manhã e 3 da tarde no Brás, na Celso Garcia, no número 499. É um salão auxiliar do Templo de Salomão, uma catedral bem ao lado do templo. E 8 da noite será aqui no templo, na Celso Garcia, no número 605. Vamos falar então das 6 consequências da timidez. Primeiro, a insegurança. As pessoas tímidas, elas não sabem como agir, como nós vimos logo no início, que colocamos do rapaz que a insegurança dele faz confundir as pessoas ao redor e faz elas pensarem uma coisa sendo outra. O inseguro ele não consegue expressar o que está dentro dele, na verdade. E isso é uma consequência da timidez. E a baixa autoestima, que seria o segundo ponto, porque o tímido, ele acha que todos são superiores a ele em tudo. E essa baixa autoestima já faz ele ser uma pessoa completamente recuada. Exatamente, ele está sempre se isolando, porque ele se sente menos. Por ele não conseguir se expressar, pelas pessoas não o compreenderem, então ele é sempre inferior. Ele tem medo do novo, que é a próxima consequência. Medo de falar em público, medo de errar. Ele nunca consegue, ele trava, dá um branco. Então, quando ele se vê diante de uma situação de falar em público ou de uma nova situação, ele já fica sempre achando que vai errar. Ele já fica sempre sabendo, já está certo, que vai dar branco e ele vai travar.
A quarta consequência, e isso aí acontece muito, dificuldade de conversar com o parceiro sobre sexo. A timidez também causa isso. A quinta, receio de conhecer alguém. Isso acontece muito com solteiros que não conseguem ver uma pessoa e fica gostando dela de longe. Mas você já conversou com ela? Não, ainda não. Quanto tempo você gosta dela? 1 ano. Como é que você pode gostar de uma pessoa sem ela saber? Mas é a timidez que faz a separação, né, Bianca? E faz a pessoa perder oportunidades. Porque às vezes aquela pessoa é a oportunidade da outra de felicidade, por esse silêncio que a timidez traz, a pessoa perde a oportunidade de ser feliz. É verdade. E aí tem tantos solteiros que eram para estar lá na frente e estão lá atrás ainda, infelizmente. E por último, a sexta, isolamento social. O tímido, ele vive no seu mundinho, no seu cantinho, ele tem dificuldade de se relacionar socialmente com as demais pessoas. Na palestra de quinta-feira, nós vamos ensinar você como combater tudo isso, como combater a timidez. Nós mostramos as consequências da timidez, mas como vencê-la? Você vai aprender nessa próxima quinta-feira, se você quiser, tá bom? Eu gostaria de colocar um convite para você. Nós tivemos a novela Os 10 Mandamentos na TV Record, que foi um sucesso de audiência. E agora teremos os 10 mandamentos no cinema. Eu queria que você já fosse se programando, já reservasse aí o valor do ingresso. Você vai convidar os seus familiares, parentes, amigos, porque será algo extraordinário. Sonho de liberdade que fez história na televisão. Estenda tua mão sobre as águas e haja sangue por toda a terra do Egito. Agora no cinema. Moisés, não adianta, não vou ceder! Não vou! Os 10 Mandamentos, o filme. O Egito inteiro irá chorar pelos seus mortos. Maldição! Vamos massacrar esses hebreus e Moisés vai pagar por tudo que fez. O melhor da superprodução da TV. Com cenas inéditas e um final ainda não visto. Um filme para ficar na lembrança. Em fevereiro, nos cinemas em todo o Brasil. Muito legal, né? Com cenas inéditas, como você pôde ver, e uma coisa assim extraordinária. Nós estaremos indo com a nossa família, os bispos, os pastores. Então vá se programando, porque vai ser imperdível. Acabou a Escola do Amor. Que pena, passou muito rápido, né? Eu quero agradecer a sua vinda aqui, Bianca. Obrigada. E nós estaremos amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Tchau! Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I got you.
wonderful show. It's the most intelligent show on television.